Desde 1992, o litoral de Pernambuco registrou 82 ataques de tubarão. 27 terminaram em morte. Um único estado concentra mais da metade de todas as ocorrências do Brasil. E o dado mais estranho não é o número total, é a geografia. Quase tudo se concentra em 20 quilômetros de praia urbana, sempre nos mesmos pontos. Como um trecho de orla sem histórico se transformou em um dos epicentros mundiais de ataque de tubarão? A escala do problema fica clara quando colocamos Pernambuco ao lado dos outros estados litorâneos do Brasil. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina têm praias intensamente frequentadas, alguns com mais quilômetros de costa, mais turismo e mais gente na água. Mesmo assim, ataques de tubarão são raros nessas regiões. Em Pernambuco, acontece o oposto. Sozinho, o estado responde por mais da metade de todos os ataques já registrados no país. Até o início da década de 90, a região metropolitana do Recife não aparecia em mapa de risco. Não existiam placas de advertência permanentes, não existia protocolo de praia. Houve um caso isolado em 1947, na altura da Igrejinha de Piedade. Um religioso, Frei Serafim de Oliveira, foi morto no local. À época, o episódio foi tratado como fatalidade e depois disso veio um longo silêncio. Por mais de 4 décadas, o mar de Recife se comportou como qualquer outro mar brasileiro, ocasionalmente perigoso, principalmente sereno. Essa informação muda a leitura do caso inteiro. Significa que o problema não está nos tubarões em si, não está na geografia natural, não está no clima da região. Significa que entre 1947 e 1992, alguma coisa mudou. Para entender o que mudou, é preciso ir até a data exata em que o silêncio se rompeu. 28 de junho de 1992, Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O banhista Ubiratã Martins Gomes é atacado dentro da água, perto da faixa de areia, na altura da Igrejinha. Não sobrevive. Esse caso entra para os registros como a primeira vítima oficial da série moderna. A espécie que os pesquisadores associam ao padrão de ataques da região aparece nos relatórios: o tubarão cabeça chata. Um tubarão grande, robusto, capaz de viver tanto em água salgada quanto em água doce, conhecido por entrar em estuários e habitar áreas costeiras. Espécie classificada por pesquisadores como uma das mais perigosas do mundo para o ser humano. E o detalhe que muda tudo: nos meses seguintes, novos ataques começam a aparecer. A imprensa começa a cobrir, a comunidade científica começa a estudar, as autoridades começam a se mexer. O que era praia urbana comum vira zona oficialmente reconhecida como perigosa. Mas havia um detalhe ainda mais estranho do que a data. Os ataques não aconteciam em qualquer lugar, aconteciam sempre nas mesmas áreas. Quando se olha o mapa do litoral do estado e se marca cada ataque registrado, eles não aparecem distribuídos pelos 187 quilômetros de costa pernambucana. Eles se concentram em um trecho de cerca de 20 quilômetros. Pina, Boa Viagem, Piedade e Candeias, 4 nomes de praias, todos colados, todos urbanos, todos densamente frequentados em fim de semana. O complexo industrial portuário de Suape começou a ser construído no fim da década de 70. As primeiras obras estruturais, os quebra-mares externos, os moles, saíram do papel em 1979 e a operação portuária se intensificou de fato no início dos anos 90, exatamente o intervalo em que os primeiros ataques de tubarão aparecem em Piedade. A coincidência cronológica já chama atenção. E é a partir dela que nasce a principal hipótese científica sobre os ataques, defendida pelo pesquisador Fábio Azim e pelo grupo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O que foi feito para o porto existir está documentado. Centenas de hectares de manguezais foram destruídos para viabilizar a infraestrutura. Os rios Ipojuca e Merepe foram desviados, perderam suas fozes originais, deixaram de desaguar no oceano como sempre desaguaram,
Para esses pesquisadores, esses manguezais, esses estuários, essas fozes não eram só natureza bonita, eram berçário. Berçário natural do tubarão cabeça chata, espécie que precisa de água salobra para dar à luz, que deposita os filhotes em estuário, deixa eles crescerem em água protegida antes de seguirem para o mar aberto, onde por décadas fêmeas grávidas iam parir, onde os filhos cresciam, onde a próxima geração de tubarões começava a vida. Esse lugar foi aterrado, virou pátio de cargas, virou cais, virou plataforma de movimentação de petróleo. O berçário foi destruído. Os tubarões que dependiam dele, não. Antes da gente continuar, um recado rapidão, viu? Com a Copa do Brasil chegando, a gente preparou uma loja oficial de camisetas do Brasil em parceria com a Netshoes. Tem um uniforme atual da seleção lindão e diversos outros modelos, viu? Garante a sua e fica pronto para torcer pelo Brasil com manto. É só conferir os produtos marcados aqui na descrição. Agora, de volta para o litoral de Recife. Quando um ambiente como esse desaparece, a espécie não desaparece junto, ela se desloca. E é aí que entra o segundo elemento da explicação. As fêmeas de tubarão cabeça chata, sem o estuário, onde sempre pariram, precisaram de outro lugar com as mesmas características: água salobra, ou seja, mistura de água doce com água salgada, profundidade que abrigue filhotes, refúgio contra predadores maiores, proximidade do oceano aberto para a alimentação. Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco mapearam o estuário viável mais próximo de Suape com esse perfil. O resultado, o rio Jaboatão. E a foz do Jaboatão desemboca exatamente no trecho de praia e essa linha termina dentro da zona de banho da capital. O berçário não foi extinto, foi empurrado para a porta de entrada da cidade. Fêmeas grávidas que antes pariam a 40 quilômetros ao sul, isoladas do contato humano, agora parem na desembocadura de um rio cuja margem é coberta de prédios ambulantes e barracas de praia. Encontros que antes eram improváveis, porque Tubarão Grande não tinha motivo para estar ali, viraram parte da rotina ambiental do mar urbano de Recife. Vale uma ressalva honesta. Por mais aceita que seja entre os pesquisadores, a ligação direta entre o porto e os ataques nunca foi formalmente comprovada. Em 2025, o Ministério Público Federal chegou a arquivar o inquérito sem responsabilizar Suape. A ciência aponta o caminho mais provável. O veredito jurídico não veio, mas a lógica geográfica segue de pé. A resposta institucional veio em ondas. Em 95, depois do salto de ataques de 1994, o surf e outras práticas náuticas foram oficialmente proibidos num longo trecho da costa. Em 1999, um decreto estadual ampliou a restrição. A proibição passou a valer para todos os banhistas nas praias mais críticas, como Boa Viagem, Piedade e Pina. Placas de advertência permanentes foram instaladas ao longo da orla. Em 2004, o Estado criou o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, com função de centralizar dados e orientar políticas baseadas em evidência. No mesmo período, nasceu o projeto mais ambicioso da história do litoral pernambucano sobre o tema, o PROTUBA, Programa Estadual de Monitoramento de Tubarões. Desenhado pelo pesquisador Fábio Azim, a lógica do PROTUBA é direta. Equipes saem em embarcação, capturam tubarões nas áreas de risco, marcam os animais com transmissores de telemetria e os soltam em alto mar, longe da costa urbana. O monitoramento permite estudar deslocamento e reduzir a permanência dos tubarões em zona de banho. Durante os períodos de operação contínua, a queda chegou a 90% no número de ataques. O programa foi interrompido várias vezes ao longo dos anos, principalmente por falta de verba. Cada intervalo sem operação coincidiu com retomada de incidentes. O último ataque na orla urbana do Recife, antes da pausa mais longa, foi em março de 2023, na praia de Piedade. Uma adolescente de 15 anos teve o braço amputado. Depois disso veio o maior período de calmaria desde 92.
quase 3 anos sem novos registros na orla do estado. Só que o monitoramento seguia parado. E em 29 de janeiro de 2026, num trecho sem qualquer acompanhamento, um adolescente de 13 anos foi morto por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda. O intervalo acabou exatamente como a ciência previa. Sem programa ativo, o ataque volta. Nesse mesmo começo de 2026, o Estado lançou um novo edital para retomar o monitoramento que estava interrompido fazia anos. Janeiro de 2026 trouxe 2 ataques em Pernambuco no mesmo mês, com significados opostos. No dia 9, em Fernando de Noronha, uma turista foi mordida na perna por um tubarão-lixa durante um mergulho no porto de Santo Antônio. Ferimento leve, 2 pontos, espécie classificada por especialistas como não agressiva. 20 dias depois, na orla metropolitana, veio a morte do adolescente de 13 anos em Olinda. Para muita gente, os 2 casos juntos pareciam o sinal de que o risco estaria se espalhando pelo Nordeste. Essa leitura ignora o essencial. Noronha e Recife não contêm a mesma história. Em Fernando de Noronha, o ecossistema funciona. O arquipélago é unidade de conservação federal. O mar está praticamente intocado. Os tubarões estão na casa deles. O ser humano é o visitante. Quando há um incidente, ele é raro, geralmente leve, e acontece porque alguém entrou em um ambiente que pertencia a outra espécie. No Recife e na vizinha Olinda, a história é diferente. Aqui o mar foi modificado pela mão humana. E é isso que os pesquisadores que estudam o caso vêm apontando há anos. Há manguezais que foram enterrados para virar porto. Os rios foram desviados para liberar a área de obra. O berçário das fêmeas grávidas foi empurrado para a foz urbana do Jaboatão. O canal submarino virou rota privilegiada. O esgoto piorou a visibilidade. E em cima de tudo isso, uma cidade inteira passou a entrar na água todos os dias. O tubarão não mudou, o ambiente mudou. Enquanto a resposta for emergencial, descontínua, dependente de orçamento, qualquer calmaria é só intervalo. A morte de janeiro de 2026, num trecho sem monitoramento, mostrou isso da pior forma. O ataque de Recife não é fatalidade, é consequência. É sintoma de escolha humana acumulada ao longo de 5 décadas. E, enquanto for tratado como evento isolado e não como efeito ambiental de uma decisão de planejamento, a cidade vai continuar reagindo ao acidente e nunca à causa. O mar de Recife não ficou perigoso por acaso, ficou perigoso porque uma cidade decidiu, ao longo de décadas, modificar a forma como o oceano funciona perto de si. E agora convive com o resultado. Esse é o paradoxo do litoral mais letal do Brasil. Não é o tubarão que invadiu a praia, é a praia que invadiu o tubarão. Comenta qual outro lugar a ação humana transformou desse jeito. Se inscreve no canal e, para apoiar, vira membro pelo link aqui na descrição. Deixa eu voltar o dedo. Um abraço e até mais. Valeu, obrigado.